Este episódio é um oferecimento do Bradesco, um dos maiores grupos financeiros do Brasil e um importante aliado do agronegócio em todos os seus desafios. Produtor, você sabe, o agro é gigantesco. Desde as operações antes, dentro e após a porteira, tudo é essencial para garantir o alimento à mesa dos brasileiros. E entre a terra e os nossos lares, muitas etapas acontecem. Por isso, ter um parceiro que entende do seu negócio em todas as fases desse ciclo é crucial. O Bradesco oferece um portfólio completo de produtos e serviços que atendem a todas as suas necessidades. E é aí que entra a CPR do Bradesco, a Cédula de Produto Rural, que proporciona acesso a recursos, ajudando a desenvolver sua atividade agropecuária com pagamentos alinhados ao seu fluxo de caixa e documentação simplificada. Quer saber mais sobre a CPR do Bradesco? Acesse agro.bradesco ou visite qualquer uma das agências espalhadas pelo Brasil inteiro. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. Crédito sujeito à disponibilidade, aprovação e demais condições do produto. A agricultura brasileira, nos últimos 30 anos, é o maior case de sucesso do ponto de vista de alimento e impacto social do planeta. Não tem nada igual, não tem nada na dimensão do que a gente fez nos últimos 30 anos no Brasil, de mudar de fato e mover a agulha para produzir mais comida de forma mais eficiente, mais sustentável, para alimentar cada vez mais gente. E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no Agro Resenha e nessa semana estou aqui com o Rodrigo e a Felice, que é sócio da Startse Agro e membro de conselho aí de várias startups no Brasil, mundo afora, enfim. Rodrigo, muito obrigado por estar aqui com a gente, cara, e seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Super obrigado, Paulo. Um grande prazer estar aqui, cara. Eu que te acompanho faz tempo, um dos podcasts mais relevantes do agro no mundo, né? É legal porque você trata de diferentes assuntos em diferentes elos da cadeia do agro de forma super objetiva, numa linguagem simples, isso é muito legal. Super prazer estar aqui com você. Maravilha, cara. Bom ouvir isso aí, né? E esse é o grande objetivo. Tem várias lugares que o agro atua e que as pessoas não sabem, né, cara? A gente precisa falar sobre isso, né, velho? E pra você que tá aí ouvindo, já sabe, aqui no Agro Resenha Porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Não sai daí, porque esse bate-papo aqui, você já viu, vai ser muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga a Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo, na hora certa. Bueno, estamos aqui de volta com o Rodrigo e pra gente começar essa resenha aqui, Rodrigo, eu sei que tem muita história, mas conta um pouquinho da sua aí pra gente, cara. Cara, nascido em Cuiabá, no Mato Grosso, com muito orgulho. Da terrinha, né, somos cuiabanos. Graças a Deus, com muito orgulho. Sofro muito bullying no mundo inteiro, porque todo lugar que eu vou e que eu falo, eu começo qualquer conversa, qualquer palestra, qualquer reunião, deixando claro que eu sou do Mato Grosso, que pra mim é a Suíça ou a Mônaco do agronegócio mundial. E obviamente a gauchada me pega no pé quando eu brinco sobre isso, né?
mas eu tenho de verdade muito orgulho de ter crescido no Mato Grosso dos anos 80 e 90. Estudei na Federal de Mato Grosso, Federal University of Mato Grosso State. Tá vendo? E fiz administração aí, aprendi muito, comecei a empreender muito cedo, né? Eu comecei dando aula de inglês, tive uma banca de revistas, uma loja de conveniências, que é um nome bonito para banca de revistas, que eu e um dos meus irmãos tínhamos no estacionamento do supermercado Comper, na Avenida Miguel Sutil. Nossa. Então foi a nossa primeira experiência como empreendedores. Depois disso, eu me juntei a um dos meus tios e mais 3 sócios. A gente começou uma trading em 1997, e essa trade a gente começou do zero e foi até a abertura de capital. Em outubro de 2007, quebramos em 2008. Nesse tempo eu saí de Cuiabá, morei em São Paulo, aí morei na Europa quase 8 anos, rodei 77 países trabalhando, fazendo distribuição de soja, milho, algodão, farelo, óleo, vários produtos agrícolas de origem sul-americana e dos Estados Unidos também, distribuindo no mundo todo, fazendo operações comerciais e financeiras nesse tempo. Aí em 2008 a gente quebrou, eu estava na Argentina já era o CEO da operação da Argentina, tinha um time grande lá, uma operação bem relevante, e eu fiquei até 2011 tratando de recuperação judicial, venda de ativos, uma parte ruim do empreendedorismo que a gente não quer passar, mas que foi legal, tive que aprender na marra, lidar com credor, com leis, com advogados e consultores do lado negro da força. E aí, em 2011, eu decidi voltar para o Brasil com a minha esposa. Eu casei nesse inteirinho, casei com a Marcela, que é a minha melhor metade, em julho de 2007, 3 meses antes do IPO. Casou comigo na alta e não vendeu ainda nem na baixa e nem na recuperação. Tá aqui até hoje. Tá aí até... Me deu 2 filhas, Lorena e Melina, que hoje tem 12 e 6 anos, e felizmente depois que a gente voltou para o Brasil, comecei outra empresa de trading, fiz isso por mais 3 anos, e aí em 2014 entrei em tecnologia, e aí tive vários projetos, várias empresas, algumas deram certo, algumas eu vendi, outras não, até que eu criei a AgTrace junto com o André Maltz, que é uma empresa de rastreabilidade em blockchain, cofundei essa empresa, o André era da IBM na época, a gente estava rodando alguns pilotos de rastreabilidade para soja, em parceria com uma trading, e aí a gente decidiu começar mesmo uma empresa do zero, ganhamos um prêmio em São Francisco em 2018, e daí nasceu o sonho, de fato, de voltar a empreender e escalar negócio. Nesse inteirinho eu conheci a Soniftech, fui convidado para virar sócio e CEO, fiquei lá pouco mais, cerca de 2 anos, e lá foi uma baita jornada, levantamos mais de 100 milhões de dólares, cerca de 60 milhões de dólares numa série B que foi liderada pela família Trajano, do Magazine Luiza, o primeiro investimento deles no agro, escalamos de 300 pessoas para mais de 700, abrimos Estados Unidos, Colômbia e mais 8 países, tornamos a Soniftech a agtech mais conhecida da América Latina nesse período, né? Porque apesar dela já ter uma presença bastante relevante no setor energético, ela era super desconhecida. A gente fez um trabalho mesmo de brand awareness, de conhecer a marca, conhecer o impacto que as tecnologias da empresa tinham. Começamos em soja, milho e algodão, expandimos Mato Grosso, Bahia. Muito legal, uma baita jornada legal. E no fim de 2020 eu vendi minhas ações, saí da companhia e decidi me juntar ao longo dos últimos 4 anos, basicamente, a vários empreendedores. Hoje eu estou em 14 empresas como conselheiro, investidor e sócio, e me diverti um monte em diferentes setores, em 5 países, e a Startse Agro é meu último empreendimento aí, que é uma empresa de educação super revolucionária, inovação, e que a gente está aplicando a linguagem do agro para todas as metodologias e conteúdos que a Startse já é super inovadora. Legal, cara, legal. Bom, eu tô entendendo que no fim do dia você quis sempre empreender, né, cara? O seu negócio era fundar a empresa e tudo mais. De onde que surgiu esse negócio do empreendedorismo, assim? Hoje a gente fala de empreendedorismo, né, cara? Em 1996, 97, ninguém falava desse termo, né? Mas de onde surgiu essa vontade, assim, cara, de empreender, velho? É uma ótima pergunta, porque quando as pessoas me perguntam, pô, você tinha a banca de revista, como é que você decidiu empreender? Não decidi. Meu pai pegou eu e meu irmão mais velho e falou, moçada, vocês têm que fazer alguma coisa da vida, vamos pensar o quê? Começamos a pensar, meu irmão tinha um amigo de infância que falou, não, vamos montar um negócio aqui no estacionamento do supermercado, e foi assim que a gente começou, não teve vamos empreender, meu Deus, Sim. Baixou uma alma que nos iluminou, não teve isso. E depois com a trading foi a mesma coisa, meu tio começou a vir para Cuiabá com alguns grupos internacionais, ele tinha sido executivo do setor de grandes tradings, né, e um dia a gente saiu para jantar,
jantar com um grupo de noruegueses. Eu levei os caras para jantar no falecido Getúlio Grill e aí passamos a noite conversando de negócio, tá? Eu já falava inglês fluente, eu tinha dado aula de inglês alguns anos antes. E aí ele falou, pô, tô pensando em começar um negócio assim no Brasil, ele morava na Europa já. O que você acha de a gente começar desse jeito e você vir junto para tocar a operação de originação em Mato Grosso? Cara, tinha, sei lá, 16, 17 anos. Então não era empreender, era, cara, vamos fazer alguma coisa da vida e ganhar dinheiro junto com alguém que a gente conhece. E aí, hoje, quando você olha para trás, o bonito é falar, cofundamos a empresa. Não é cofundamos, o cara tinha 40 e tantos anos, eu tinha 17. Então, eu fui na onda do que ele já tinha de experiência, vi uma oportunidade, obviamente, mas de verdade nós começamos a empresa do zero. E aí foi uma baita jornada até a abertura de capital e depois a quebra, a bancarrota, que também é um capítulo relevante. Sim. Mas esse lance de ter entrado no agro, então, foi totalmente aleatório, assim. Não foi um negócio assim, eu olho para esse setor, acho ele interessante. Não. Surgiu a oportunidade e vi, pô, fui embora, né? 100%. Foi o fato de que meu tio, meu pai também sempre foram envolvidos de alguma forma com o agro, mas com certeza não foi uma eleição consciente naquele momento. Mas depois que eu comecei também, cara, foi viciante. Eu nunca mais consegui, apesar de ter analisado várias vezes, ter feito projetos em energia renovável, em mineração, ter olhado vários outros setores bastante relevantes da economia mundial, eu nunca mais tive vontade de ter projetos grandes fora do agro e eu sou completamente fissurado pelo setor, completamente. Legal. Acho que é um setor com um propósito inigualável. Sim, sim. Verdade. E, cara, assim, não são muitas pessoas no mundo, eu acho que talvez eu não tenha conversado com muitas delas também, que leva uma empresa do zero até um IPO, né? Quer dizer, você negociar ações na bolsa aí. E basicamente foi isso que vocês fizeram ali, conseguiram ali nos anos 2000, né, cara? Conta pra gente aí um pouco dessa jornada e, óbvio, os principais aprendizados, né, que você teve naquele período, porque imagino que não deve ter sido fácil, várias escolhas ali nesse meio do processo, né? Mas conta um pouquinho pra gente dessa jornada aí, cara. Cara, foi uma jornada, de novo, né? Olhando pra trás é mais fácil, mas foi uma jornada excepcional. Foram anos de um trabalho, eu não posso dizer que foi trabalho duro, foi um trabalho absurdo, porque a gente não tinha descanso pra nada. E não era descanso porque a gente tava cansado, era descanso porque a gente não parava. A gente abriu escritórios em 16 países. Nossa. A gente abriu operações em mais de 70 países, em todos os continentes. E eu fui pessoalmente com vários dos meus sócios em todos esses lugares, visitar clientes, visitar banco, visitar fundo, criar operações para açúcar, criar para distribuir no norte da África, algodão. A gente começou no fim dos anos 90 a importar algodão de Togo, Mali, Benin, Costa do Marfim para o Brasil. O Brasil era importador de algodão, né? E isso, cara, tinha 21 anos. Então foi muito cedo. Eu nem tinha noção do que a gente estava fazendo naquele momento, que era importar fibra de alta qualidade para a indústria têxtil brasileira no Nordeste, Têxtil Bezerra de Menezes, que é um dos mais importantes do Brasil, todo o setor têxtil no sul do Brasil, Santa Catarina. Eu não tinha essa noção. Meus sócios, obviamente, eram bem mais sêniors. Eles já tinham essa ideia do quanto aquilo era impactante. E Campo Verde e Primavera começando a crescer com qualidade de algodão. E aí, depois de alguns anos, a gente passou a exportar algodão para vários lugares do mundo, mesma coisa com açúcar, com a Copersucar, depois farelo de soja com vários players, até que a gente decidiu, além de ser esse player que representava e trabalhava a parte logística com players nacionais, a gente passou a ter posições próprias e, de fato, jogar o jogo de trade. O que a gente fazia diferente? A gente, por muitos anos, não entrou no mercado de commodities. A gente começou só com não transgênico, depois com sorgo de baixo tanino, farelo de alta proteína. A gente sempre buscava uma forma de diferenciação para ter uma margem diferenciada. Então foi uma jornada incrível. E aí, teve investimento de fundo de private equity que a gente negou 2 dias antes de fechar com outro banco de investimentos para poder se comprometer com a IPO. Teve muita coisa que aconteceu de sexta-feira para segunda, de 10 da noite para 5 da manhã, que é uma coisa que eu sinto falta. Estava até comentando com alguns dos meus sócios hoje em dia. Naquela época, eu acho que tinha mais gente mais agressiva no mercado brasileiro, acho que no mercado mundial, que falava assim, realmente tem uma oportunidade aqui, eu tenho que fazer de sexta à noite para segunda de manhã anunciar. E isso era muito legal, porque a gente tinha um fundo de investimento que a gente tinha uma oferta vinculante de 220 milhões de dólares, se não me engano, por metade da companhia em 2005. E de sexta à noite, quando a gente tinha essa oferta que a gente tinha que assinar durante o fim de semana para anunciar na segunda, um outro banco descobriu essa oferta na Faria Lima
nos procurou e de sexta à noite até domingo à noite a gente assinou outros documentos com eles, assinando o mandato para o IPO que aconteceria 18 meses depois. Então, os caras literalmente tiraram o doce da boca de criança num fim de semana, com uma dedicação absurda, 48 horas sem dormir, jato para cima e para baixo para colher assinatura, porque não tinha assinatura digital. E a gente fez o IPO e em vez de 200 milhões de dólares, graças a Deus a companhia chegou a valer muito mais. Então foi uma baita história, foi muito divertido, viagens para o mundo inteiro, conhecendo consumidores e clientes de todas as culturas, todos os tamanhos, todas as formas de operar. Então, para quem nasceu em Cuiabá, foi uma lição cultural, educacional, absolutamente profunda e gigantesca. E aí eu também tive a sorte, graças a Deus, de poder fazer finanças em Londres, na London Business School, depois mestrado no HEC de Paris, na Haute École de Commerce de Paris, com aulas na China, no México, em Harvard, New York University. Então, também, com a base da Federal de Mato Grosso, eu tive a oportunidade, enquanto eu construía a empresa com os meus sócios, de estudar e melhorar bastante a minha base educacional, que, graças a Deus, me ajudou bastante. Ah, cara, é legal, porque assim, no fim do dia, é uma baita de uma jornada, né? É um baita de um aprendizado. Você era um cara jovem, né, cara? Ainda sou. Todo mundo é jovem em algum aspecto, né? Na verdade, assim, a gente é jovem há mais tempo. Exatamente. É isso. A gente é jovem há mais tempo. Então, cara, assim, é uma baita de uma experiência, cara. E eu queria também, cara, que você contasse um pouco, porque assim, você, cara, teve uma carreira meteórica, né? Porque você, querendo ou não, foi o quê? 12 anos, né? 12, 13 anos que você fez essa jornada, né? Nessa jornada toda, né? E, porra, tá alto, tá na crista da onda ali, o trem rolando e daqui a pouco, pô, começa a dar BO e tal. Como que foi esse lance, velho, de você, quebrar, perder o patrimônio todo, né? Porque assim, hoje eu assisti a palestra do Geraldo Rufino, né? E ele fala que ele quebrou 7 vezes e tal. Ele fala conta dando risada, né? Mas, porra, deve ser foda pra caralho, né? Você quebrar, porra, encheção de saco, família, não sei o quê. Como que foi esse negócio? E o que hoje, né? Você, Rodrigo de 2024, olhando o Rodrigo daquela época lá, quais foram os principais motivos você acha que fez com que esse negócio acontecesse, cara? Bom, o nosso foi um motivo absolutamente meio pandemia, impossível de prever. No dia 20 de junho de 2008, eu estava em São Paulo, eu tinha vindo de Buenos Aires na véspera para receber uns clientes japoneses que vinham jantar em São Paulo conosco, porque eu tinha o casamento de um dos meus irmãos, o terceiro. Você conhece o quarto. Eu sou o segundo e tem o terceiro que ia casar dia 21 de junho de 2008. E dia 20 de junho, isso foi no dia 19, no dia 20 de junho, às 6h30 da manhã, toca meu telefone, meu celular. Na época era um BlackBerry, e falecido BlackBerry. E eu tava no flat que eu sempre ficava em São Paulo, na Rua Manuel Guedes. E teve uma operação da Polícia Federal no nosso escritório na Faria Lima com a Juscelino Kubitschek. A gente tinha um escritório lá de 1.200 metros de laje, umas 150, não me lembro exatamente, mas acho que eram 150, 160 pessoas que ficavam naquele escritório. E tinha lá um monte de agente da Polícia Federal com uma tal denúncia anônima de uma operação da polícia dizendo que essa empresa exportava soja de forma fraudulenta. Para quem é do setor, sabe que é humanamente impossível você exportar alguma coisa que não tenha registro no Siscomec. Mas, enfim, para fazer uma história longa, curta, a gente tomou uma porrada, prenderam alguns dos meus sócios, e aí eu acordei, levantei, fui ver do que se tratava. Na verdade, eu até me preparei para ser preso, porque eu era um dos fundadores. Eu falei, eu acho que me esqueceram, né? Prenderam um monte de gente legal. Vão vir me buscar aqui em algum momento. E aí tomei banho, me arrumei e falei, eu fumava na época. Comprei lá, pedi para comprar no hotel 2 pacotes de cigarro para eu poder usar. E fiquei lá esperando ser preso. E não aconteceu. Eu fui pro escritório, né? Cheguei lá, tava tudo revirado. E o resumo da história é que 9 meses depois o processo foi arquivado, porque não tinha nada. Basicamente essa operação empurrou a companhia à recuperação judicial e a falência 4 anos depois. Dessas coisas que acontecem no Brasil de forma inexplicável. A companhia tinha passado todo o escrutínio de uma abertura de capital menos de um ano antes, que é um absurdo. O volume de verificação de dados, contabilidade, registros financeiros, recursos humanos, o que você imaginar é absolutamente insano para uma abertura de capital.
Sempre foi, é um negócio absurdo. E a gente tinha passado tudo isso e a gente era auditado há 12 anos. Então a companhia era muito redonda do ponto de vista de governança corporativa. Tinha conselheiros, presidente do Banco do Brasil, presidente do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Era uma empresa realmente muito redonda, muito estruturada. A gente se preparou para aquilo há muito tempo, né? E infelizmente aconteceu. Eu não sei te dizer por que aconteceu, e tem várias teorias, e acho que nem é o caso da gente explorar aqui. Tem teoria de concorrente, tem teoria de viés político, e para nós não interessa muito, porque o que interessa é que eu tinha 1.700 funcionários em 16 escritórios no mundo, uma operação linda. A gente estava construindo as 3 principais usinas de biodiesel no Brasil, uma em Alto Araguaia, uma em Carapó, que recentemente foi vendida para a Cooperativa Lar, e uma em Marialva, que foi vendida para a BS Bios, que hoje chama B8, se não me engano, de Passo Fundo. E então a gente estava muito à frente do tempo, tinha projetos super visionários, e a gente estava na esteira de continuar se diferenciando, entregando mais valor, e tinha muito pouco tempo de mercado de capitais, mas quando você passa esse tipo de exposição pública, todas as dívidas são declaradas vencidas, você perde credibilidade, tanto com o agricultor quanto com o comprador das mercadorias do outro lado, e aí a companhia, infelizmente, veio à falência. Do ponto de vista pessoal, que você me perguntou, eu não tive tempo de processar, porque como eu estava lá basicamente toda a minha vida adulta, né, dos 16, 17 anos até aquele momento, eu só sabia fazer aquilo. Todo o meu dinheiro, todo o meu patrimônio, todos os meus dias naqueles 12 anos eram para aquele projeto de vida. E as coisas só tinham ido para frente, só tinham ido para cima, só tinham dado certo. O que eu fiz no dia seguinte foi levantar e contratar advogado e começar a trabalhar e tentar resolver, e falar com o credor, falar com o cliente. Então a gente tinha, sei lá, 15, 20 navios rodando o mundo ao mesmo tempo. E a gente criou um comitê de crise, tentou enfrentar. Eu demorei de verdade uns 2 anos para entender o que estava acontecendo. Olhando para trás agora, né? Na época, no meio do furacão, eu não sabia muito. E de verdade eu demorei uns 4 anos para sentir o golpe, porque como eu não parei naquele período, eu continuei indo e voltando para a Argentina, porque na Argentina você é responsável no CPF por tudo que acontece na empresa, né? Então a gente teve que liquidar a empresa lá, vender ativos, também colocar a empresa em recuperação judicial lá. Foi um período de muito aprendizado, duríssimo, mas eu não sentia. Para mim era como se a gente estivesse lutando para poder salvar uma coisa por um motivo que a gente obviamente não tinha nenhuma culpa, não tinha nenhum problema, nada tinha sido causado por má gestão, inoperância, incompetência, tomada de risco equivocada. Foi um meteoro que caiu na nossa cabeça, mas também como empreendedor você não chora porque caiu o meteoro, você pega o meteoro e fala, bom, o que eu vou fazer com o que sobrou? Vamos resolver. Aí, até o momento que eu vi que estava me fazendo mal, e eu decidi, falei para minha esposa, para Marcela, falei, cara, não quero mais, isso aqui não tá mais com 31 anos, isso aqui já não tá mais me fazendo bem, eu tô sentindo que eu tô andando de lado, apesar de ter aprendido muito nesses 3 anos, eu vou começar outra coisa. E aí, quando eu falei, vou começar outra coisa, e saí do dia a dia, aí a ficha caiu. Aí a porrada foi grande, porque eu fui procurar emprego online. Com todos esses anos de experiência e tendo rodado o mundo, eu me cadastrei numa plataforma online, primeira vez que eu fiz um currículo na vida, e aí ninguém me procurou para me contratar, e eu fiquei triste. Eu falei, pô, não é que ninguém me quer, cara. Eu falo tantos idiomas, estudei na Europa, pô, conheço a cadeia inteira, trabalhei o mundo todo, não é possível que ninguém me quer. E aí, cara, aí caiu a ficha, né? Porque era um misto de descolamento da realidade, que a porrada tinha sido muito grande e eu não tinha parado para digerir e processar. E ao mesmo tempo, um pouco de arrogância também, porque eu tinha dado certo a vida toda. Eu era um cara que com 20 e poucos anos ia para a Alemanha negociar com banco, ia para a Ásia negociar com trading japonesa, volumes de 1 milhão, 2 milhões de toneladas. Então era muito dinheiro, muito cedo, muito sucesso. Cara, de certa forma acabou tendo o efeito do jogador de futebol que ganha muito dinheiro muito cedo, em certa medida. E aí, nesse momento que eu, de fato, aprendi a tratar, a procurar ajuda, buscar terapia para poder falar, pô, vamos colocar as peças que estão fora de lugar no lugar de novo, porque não aconteceu nada físico, mas emocionalmente, com certeza, a porrada tinha sido muito grande. E foi aí que eu comecei a outra empresa e a vida seguiu. Flávio Augusto fala muito disso, né, cara? Não existe estabilidade, né? De repente as coisas estão tudo bem, o negócio tá rodando, tá funcionando, porra, vê o negócio, uma externalidade totalmente diferente, que você nunca ia esperar. Porra, cara, e o negócio cai na sua cabeça, né, meu? Então, assim, ninguém se prepara pra isso, né, cara? Não tem como se preparar pra isso, né? E é impossível, né? Como é que você se preparou pra pandemia? Não tem como, né? Exatamente. Pra mim, a analogia é exatamente a mesma. Veio do nada um meteoro e caiu na tua cabeça. É isso. Sim, sim, sim. É muito louco isso, cara.
Você voltou pro Brasil, acho que foi 2011, se eu não estiver enganado. E, vou começar outra empresa e tal. E aí você comentou comigo antes, cara, que teve um determinado momento ali que você conheceu a tecnologia. E aí, você, de lá pra cá, você foi CEO, né, de Agtech, sócio de um monte de empresa agora, conselheiro e tal. Cara, que bicho exatamente te picou naquela época que fez você voltar os olhos para essas empresas de tecnologia, cara, pro agro, assim? Eu já me fiz essa pergunta várias vezes. E assim, desde o início, desde que a gente começou a Grenco, a gente pensava em diferenciação e nunca no modelo de commodity. E quando você trabalha no mercado como o agro, que 98% do agro é voltado para commodity, especialmente na parte primária da cadeia, venda de insumos, como é que é? É a indústria que dá crédito para a revenda que vende para o agricultor entrega para a revenda, repaga a indústria que repaga o banco. É um business de commodity, um modelo de negócio de commodity, um comportamento de commodity, que é sempre baseado nos 10 centavos que a Bunge e a Cargill cobram a mais do agricultor, que o agricultor acha que está vendendo melhor que o vizinho. Aquela vampeta no Flamengo, você finge que me paga, eu finge que jogo. Sim. Então, esse modelo sempre me incomodou. Por quê? Porque a agricultura brasileira, nos últimos 30 anos, é o maior case de sucesso do ponto de vista de alimento e impacto social do planeta. Não tem nada igual, não tem nada na dimensão do que a gente fez nos últimos 30 anos no Brasil, de mudar de fato e mover a agulha para produzir mais comida de forma mais eficiente, mais sustentável, para alimentar cada vez mais gente. Mas o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar até o futuro. Eu sempre tive essa percepção de ter um modelo de diferenciação para capturar mais margem, porque eu não tinha o mesmo custo de capital da Cargill, da Bunge e da DM, eu tinha que competir com esses caras na mesma cadeia de valor. O que eu fazia? Tinha que me diferenciar ou com produto, ou com serviço, ou com modelo de negócio, porque estrutura de capital eu não teria. Muito bem, isso está incutido no meu DNA desde o começo como empreendedor. E aí, quando eu descobri tecnologia, lá no comecinho de Agtech, 2013, 2014, eu falei, isso aqui é exatamente o que a gente vai aplicar de forma definitiva nos modelos de negócio do agro e vai mover a agulha mais uma vez, para poder ganhar eficiência, reduzir custo e produzir mais com o mesmo volume de terra disponível. E aí, cara, comecei a rodar, fui para Israel, fiquei 20 e poucos dias em Israel, fui para Inglaterra, para os Estados Unidos, para o Vale do Silício a primeira vez, nunca tinha ido. E comecei a fazer disso uma coisa recorrente. E aí, isso teve dois efeitos. Primeiro, isso aqui é o que vai gerar diferenciação e mais margem, porque é um negócio muito mais rentável do que trading. E número dois, eu vou me posicionar como um profissional que já passou a parte tradicional do agro ao longo de 20 anos, do pré-porteira até o consumidor final no Marks Spencer, rede de varejo na Inglaterra, ou qualquer rede de varejo em Tóquio ou na Tailândia, conhecendo a cadeia toda de valor de insumo até alimento, e agora eu vou entender tecnologia e inovação e vou começar a aplicar isso nos modelos tradicionais de produção, distribuição, logística, etc. E aí eu falei, tá aqui o que eu vou construir, me dedicar para poder me manter diferente como profissional, como empreendedor, e vou criar negócios nessa vertical. E aí todo o resto foi consequência desse wake-up call, dessa chamada que foi, vou continuar com diferenciação, mas fora de trading, usando tecnologia, inovação, novos modelos de negócio. E a partir daí, tudo que eu fiz foi com foco nisso. Eu gosto da ideia de você fincar o pé, né? Em alguma habilidade. Por exemplo, você tem muita habilidade na parte de trade, né? Tinha toda essa questão, e depois fincar o pé na tecnologia, que, te dá uma abertura muito grande de conhecimento das cadeias e tudo mais também, né, cara? Esse é um ponto, né? Porque às vezes quando a gente fica um pé no negócio, a gente se estabelece como uma autoridade em cima daquilo ali, que eu acho que foi um pouco do que você se tornou ao longo desses últimos anos, né, cara? Fazendo você chegar a ser CEO de Agtech, você pode comentar aí também, enfim, ser fundador de outras startups também, né, cara? Então esse é um ponto interessante, porque foi uma decisão, né? No fim do dia foi uma decisão que você tomou ali atrás, né? Foi a decisão de criar a Agtrace junto com o André, né? O André, ele era o responsável pelo laboratório de pesquisas da IBM no Brasil. Nesse período, eu falava para ele, cara, eu fazia rastreabilidade com soja não transgênica em 97, 98, com papel. A gente carregava soja em Pedra Preta, na fazenda do Eloy Marchetti,
e da fazenda dele, todo o ciclo de desenvolvimento fenológico da soja, testava a folha, tudo que vocês hoje veem como comum, nós somos os primeiros a fazer no fim dos anos 90, com quick test importado dos Estados Unidos, testava a semente, testava a folha, aí colhia a soja, testava antes de entrar na moega. Eu quase tomei porrada de caminhoneiro que vinha da lavoura, eu tinha que segurar o cara para testar a soja antes de entrar no armazém, e demorava 3 minutos o resultado. Eu fazia isso caminhão a caminhão, na fila durante a colheita, que o cara tem que voltar para a lavoura porque a colhedeira está enchendo. Então, isso aí, na época, a gente fazia com papel. Depois, quando criaram o blockchain lá em 2014, 2015, eu falava pro André, cara, isso aqui, se a gente registrar em cada elo da cadeia com blockchain, cada movimento da cadeia, nós vamos criar rastreabilidade, que é exatamente o que a gente fazia lá em 97, 98. E aí, cara, ele falou, não, beleza, tal, e aí estruturamos uma empresa e começamos. Então, assim, a decisão, você tem razão, a decisão de enxergar o propósito e o impacto de tecnologia e falar, isso aqui vai mudar a agricultura, vai mudar o agro, e eu vou me preparar para ser um cara que vai ajudar isso a escalar no Brasil e no mundo, eu não diria que eu sou uma autoridade nisso, eu diria que eu tenho bastante hora de voo dando certo e dando errado, apanhando e acertando, e eu acho que isso para qualquer empreendedor é o único jeito de gerar conhecimento real, porque hoje em dia tem muito vendedor de conhecimento de palco, de fumaça. Isso, infelizmente, as redes sociais, com tudo de bom que elas trazem, com toda a oportunidade, né, que as redes sociais permitem que as pessoas tenham, elas também geram figuras absolutamente superficiais. E no agro não é diferente, você tá cheio de influenciador aí que nunca ficou sem dormir por fluxo de caixa e fala de empreendedorismo, que nunca ficou sem dormir porque teve que mandar embora um funcionário que o pai tá com câncer, mas que você teve que mandar embora por performance e você ficou muito mal por aquilo por meses e fica lá falando de recursos humanos e people skills e relações humanas, e o cara nunca teve de fato um problema com uma equipe. Então, isso é uma coisa que também me chama atenção e que eu acho que a gente tem que tomar o espaço que é de direito de quem de fato passou esse tipo de jornada. Claro. E, cara, dentro desse processo, né, bom, de ter fundado a Ag3, depois ter saído e aí ter se tornado CEO da Solinfitec, né, pô, você tinha que conversar com bancos, né, conversar com investidores e tal. Isso, de certa maneira, te ajudou também nesse universo de Agtechs, né, porque você tinha que captar investimento, você tinha que ir atrás de recursos e tudo mais, né, até pra poder fazer o negócio acontecer. De certa maneira, isso te ajudou pra caramba também, né? Não, de certa maneira não, isso me ajudou muito, né, porque a minha vida em trade durante, sei lá, cara, 8 anos foi rodar o mundo passando chapéu. Porque, como eu te disse no começo, a gente tinha uma estrutura de capital bastante limitada comparada com os nossos concorrentes entre aspas, né? A gente fazia um modelo diferenciado, mas no final concorria por soja, por produtor, por logística. Então, em certa medida, a gente concorria em alguns locais. E aí, a estrutura de capital de um cara que tem um custo de capital de 2, 3% ao ano, que é o caso de Cargill, ADM, Bunge, e a gente com 15, 16 tomando dinheiro no Brasil, foi aí, cara, que a gente começou a fazer pré-pagamento de exportação na Europa com bancos alemães e holandeses. Não existia isso, ninguém fazia no Brasil. A gente criou um braço financeiro que prestava serviço para os players brasileiros, então a gente captava recurso para Caramuru, para Encopa, para Selecta e cobrava um FII por captar recurso na Europa para esses caras e estruturar linhas de pré-pagamento de exportação. Hoje é carne de vaca, qualquer banco brasileiro faz. Eu estou falando de 22 anos atrás. A CPR, Paulo, não era utilizada para levantar recursos no exterior. A gente foi o primeiro player, de fato, a falar, não, nós vamos juntar um monte de CPR, criar uma espécie de securitização e fazer pré-pagamento de exportação, começando pela CPR, passando pelo agricultor, a colheita vai para o armazém vira o warrant entrega para uma trade e a trade paga o banco. Nós somos os primeiros a fazer essa operação tripartite. Então, minha vida foi muito baseada nisso e você tem toda a razão. Isso criou um conhecimento, né, eu diria que uma tranquilidade de lidar com estresse financeiro e com negociações de estrutura de capital que mais tarde me serviram bastante. Então, a Solinfitec, eu não vou lembrar os números, mas eu acho que quando eu assumi a Solinfitec, ela tinha alguns meses de caixa, não tinha muito tempo, assim, de sobra. Então a gente precisava captar. E aí, para captar, a gente precisava de tempo. E nesse inteirinho, a gente teve que emitir um CRA para poder financiar aquele tempo que eu precisava para negociar com investidores de equity, que é um processo muito mais demorado. E aí demanda criatividade, experiência, agressividade, e isso foi muito bom. E o time era realmente excepcional. Não fiz nada sozinho, obviamente. Claro. Não, legal, cara. Isso é muito interessante porque acaba que molda aí todo o processo, né? E, cara, bom,
querendo ou não, você fez a jornada lá no negócio tradicional, né? Fez essa jornada também no negócio de tecnologia e tal. E hoje você tá aí como sócio da Startse, né? Que é uma empresa de educação e tal. Inclusive, eu vi uma palestra sua aqui em Cuiabá, né, cara? Sobre tecnologia, futuro do agro, enfim. O que hoje vocês estão olhando, né? Com base em toda a experiência aí que você trouxe aí pra gente, cara. O que esperar do futuro, pensando no agronegócio? Quais tecnologias que você acredita que podem, de repente, mudar a forma como a gente tá fazendo as coisas no nosso setor, cara? A gente tem que separar essa resposta em alguns pedaços, né? Primeiro, do ponto de vista de tecnologia, não há nada nem similar que a gente tenha visto na nossa geração à inteligência artificial, né? Tem muita gente que ainda considera a inteligência artificial uma coisa distante da nossa realidade, e da nossa realidade não é da realidade do agro, é da nossa realidade de pessoas que não são de tecnologia. Eu até um ano atrás não sabia nada de inteligência artificial, nada, absolutamente nada. Eu era um empreendedor que tinha familiaridade com tecnologia por estar envolvido nisso nos últimos 8, 9 anos, mas eu não sabia sentar e usar e achar propósito ou achar finalidade para a inteligência artificial. E eu fui estudar para poder entender. A IA que está nos nossos WhatsApps hoje, ela vai nos impactar muito mais do que a internet nos impactou dos anos 90 para cá. Só que tem muita gente ainda que está em dúvida se a IA é um novo metaverso, se é um novo hype, uma nova fumaça que só veio para poder desviar o nosso foco. E não é um negócio muito profundo. A gente vem de 30 anos de inteligência de dados, depois da IA preditiva, fazendo correlação, modelagem preditiva, uma coisa que já existe faz tempo. Aí chegamos na IA generativa em novembro de 2022, quando a OpenAI lançou a primeira versão do ChatGPT, que já existe desde 2016, para quem não sabe. E agora a gente está entrando na era dos multi-agentes, na era da inteligência artificial de agentes. E para quem não sabe a diferença entre assistentes e agentes, o GPT é um assistente, ele te ajuda a resolver problemas e você fica interagindo com ele, ou o Gemini, ou o Copilot. Os agentes são squads, são grupos de assistentes, então são vários papéis, como se fosse um time de redação para escrever um artigo. Então tem lá o escritor, o revisor, o corretor. Você cria isso online, completamente virtual, 100% inteligência artificial, cada um tem o seu papel, cada um desses agentes tem critérios definidos, são os prompts, né? Você define lá os comandos de que cada um vai fazer e eles geram resultados com o seu perfil, a sua forma de escrever, porque você pode fazer o upload de artigos que você escreveu no passado com uma qualidade e uma acurácia inimaginável. Então, para mim, a tecnologia da inteligência artificial, e aí o uso ele é variado. Hoje você tem cerca de 23 mil inteligências artificiais no mundo. Um mês atrás tinha 17 mil. Pra você ter uma ideia, a evolução é bizarra. E nós estamos falando aqui de novembro de 2024. Um ano atrás tinha menos de 3 mil. Então, agora sim é exponencial. E tudo isso tem a ver com a velocidade de processamento de dados e o volume de dados que a gente é capaz de processar por conta da inteligência artificial. E por que isso é relevante no agro? Cara, a Amazon, há muitos anos, é capaz de, em janeiro, decidir colocar no orçamento dela quantos televisores 42 polegadas da marca Philco vão ser vendidos no Itaim Bibi, na zona oeste de São Paulo. E ela erra por 4%. Há muitos anos. Nós não somos capazes, e eu tenho discutido isso com vários players do agro, de dizer que produtos eu preciso lá estocados na ponta, em Sorriso, para plantar soja em setembro. O repique, às vezes, demora 3 semanas para chegar na fazenda. Sim. Como? Será que mudou tanto o portfólio de produtos que a gente trata, herbicida, fungicida, inseticida, a soja nos últimos 10 anos? Mudou tanto assim? Não mudou. Não mudou mesmo. Entrou uma molécula, entrou um produto novo, talvez isso aqui ou aquilo, um pouco mais de biológico, mas, cara, o grosso, a gente sabe o que vai precisar e quando. Por que tá na fábrica no sul e não tá em Mato Grosso, na ponta? Por que não tá na revenda ou no CD? Então, assim, esse tipo de inteligência de dados com IA vai evoluir assombrosamente e melhorar a eficiência escandalosamente no agro nos próximos anos, rapidamente. Eficiência, redução de custo, menos desperdício. Porque, assim, como é que é hoje? O agricultor precisa de uma peça ou precisa de um produto específico durante ali plantio, pulverização, não importa o momento. Aí ele liga para quem? Para a revenda. A revenda não tem, o que ela faz? Ela liga para o fornecedor. O fornecedor está onde? Normalmente em São Paulo, no Paraná, em Santa Catarina, em algum lugar longe. Aí o que esse cara faz? Liga para o gerente dele em Sorriso, para falar, tem aí em algum lugar?
esse produto? Qualquer revenda. Aí o cara vai ligar para as revendas para ver se tem, porque não tem nenhum sistema que todo mundo saiba mais ou menos que estoque tem de que produto aonde. Isso é uma bizarrice, é uma perda de tempo, recurso e custo escandalosa, numa era em que você tem dados sobre tudo disponível. Então eu acho que a IA vai mudar bastante isso. Então essa é a primeira parte da resposta. Mas só nesse ponto aí, Rodrigo, que eu acho que é uma coisa interessante, cara, pra gente tocar, porque assim, tem muito dado, mas eu não tenho a certeza se esses dados são de fato de qualidade também, né, cara? Porque tem isso, né? Tem dado que é coletado em planilha, tem dado que é coletado em papel, tem, né? Como fazer, sabe? Esse é um ponto que é nevrálgico dentro desse processo. Porque se não tiver qualidade de dado, a sua predição também não vai ser das melhores, né, cara? Você tem absoluta razão. Aqui tem o seguinte, o que a IA faz, que é muito interessante, que a gente nunca foi capaz de fazer, de novo, vindo da era de uso de dados para inteligência preditiva e chegando agora na generativa. A correlação de dados ela é muito mais precisa, por mais que os dados não sejam perfeitos. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. O clima é uma coisa simples de prever? Não é. Mas eu fiz esse exercício recentemente, inclusive, com uma empresa de seguros. Se você pegar os últimos 40 anos, na micro-região de Sorriso, entre Sorriso e o Barreiro, no sentido para Sinop, blá, 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 você escolhe 10 fazendas e fala assim, cara, vou pegar esses 40 anos aqui, nesta micro-região, e vou definir um parâmetro, né, de que anos aqui, por exemplo, eu pagaria seguro, porque esta região, por problemas climáticos, seja seca, seja excesso de chuva, eu pagaria sinistro porque houve uma quebra superior a 15% na safra nessas 10 fazendas, certo? Uhum. Essa correlação já é superior a 96%. Entendi. 96%, Paulo, cara, não precisa ser 98%, 96% já tá no paraíso, hoje é zero. Sim. Nós estamos no escuro. Hoje você vende seguro agrícola, que aliás é ridículo, nós temos menos de 8% da área brasileira coberta, a maior parte no Rio Grande do Sul, em regiões onde o sinistro é muito frequente, por falta de produto, porque é tudo feito por média. Então, assim, você tem parâmetros de dados disponíveis. Pô, o parâmetro é 100%, não, se for 80% já é um milagre. Sim. Nós já saímos do 0 para 80%. Então, você tem razão. Tem dados ruins? Tem. Agora, vamos voltar ao exemplo anterior. Você sabe que o cara compra esse inseticida, esse fungicida, aí depende da marca, depende da revenda, beleza, tudo bem. Mas ele precisa desses produtos durante V1, V2, V3, V4, não sei o que, o período de desenvolvimento da soja, do milho, ou o que seja. Cara, como é que você não consegue, com 70% de acurácia e antecipação, preparar a cadeia de fornecimento para que não haja ruptura na ponta? Ah, não, Rodrigo, mas pode chover 2 semanas para cá, 2 semanas para lá. Beleza, volta ao exemplo do seguro. Pega os 40 anos e fala, quantas vezes isso aconteceu? Quando acontecer, qual que é o meu plano de contingência? O que eu vou tomar de risco de estoque para cima ou para baixo? É muito melhor do que você demorar uma semana para servir o cara que só tem 3 dias para aplicar um produto. Claro, bom demais. Agora, continua que eu atrapalhei a sua linha de raciocínio. E aí, cara, tem muitas tecnologias, eu tô falando de IA porque para mim é a mais impactante e mais transversal, porque ela serve para insumo, serve para logística, serve por produção, ou seja, o cara medir em tempo real o que ele está aplicando, né? O próprio robô da Sonifitec está fazendo isso. A telemetria das máquinas e a qualidade dos dados das máquinas, de todas as marcas, que hoje são cada vez mais iguais e mais tecnificadas. A qualidade da mão de obra, você tem quantas empresas hoje que estão treinando cada vez mais a mão de obra na ponta. Por quê? Porque não adianta ter uma máquina de colhedeira de algodão de 6 milhões de reais, se o cara que está operando a máquina extrai só 5 ou 6% do potencial da máquina, que é o que acontece. A gente tinha um estudo disso lá, quando eu estava envolvido nesse setor, era menos de 10% do que o operador usava da máquina. Então é um desperdício. Você vai lá, gasta 6 milhões e o cara não usa o que tem na máquina. Pô, vamos reduzir o gap, né? Treina esse cara aqui para ele extrair mais valor. Por quê? Porque você vai ter mais eficiência e reduzir custo. É uma questão muito simples. Então tem várias empresas de tecnologia, de RH, a própria Start está fazendo isso em certa medida, treinando mão de obra. Dentro da fazenda tem muita oportunidade. Saiu da fazenda, pós-colheita, armazenagem. Tem o case aí da Kepler Weber, por exemplo, que comprou a Procer, que é uma empresa que eu sou conselheiro, que é uma empresa que mede a qualidade do grão em tempo real dentro do armazém. Pô, por que a Kepler, que tem 40% de market share dos armazéns e silos do Brasil, comprou uma empresa de controle de qualidade dentro do armazém? O que uma coisa tem a ver com a outra? A Kepler sabe que ela não vai continuar vendendo chapa de aço para sempre. Ela vai continuar vendendo chapa de aço por muitos anos, porque ela é a melhor. Então, o que ela tem que levar para o agricultor e para os players? Para a Bunge, para terminal portuário? Inteligência. Porque inteligência significa o quê?
Se eu reduzir 2% da quebra técnica dentro de um armazém, são dezenas de milhões de receita adicional. Então, isso eu não posso colher. E aí tem logística, terminal portuário, navio, georreferenciamento. Cara, tudo isso é tecnologia que já existe, que está em evolução e que eu acho que nos próximos 2, 3 anos a gente vai ver uma mudança bastante relevante da matriz econômica. Muito bom, cara. Bom, eu poderia ficar falando por horas sobre isso aqui, né, cara? Porque é um assunto que realmente, porra, dá muito insight aí pra gente, cara. Mas queria agradecer demais, viu, Rodrigo? Eu sei que o tempo aí é escasso, né, cara? A gente tem bastante coisa pra fazer, mas, pô, muito legal conhecer sua história. Tenho certeza que quem escutou aqui agora nesse momento, no carro, né, lavando uma louça... fazendo um exercício aí, eu tenho certeza que tiramos muitos insights aí, né, cara? Então, obrigado por você ter topado esse desafio aqui de conversar com a gente, cara. E, porra, parabéns aí pelo trabalho que vocês têm desenvolvido, cara. Parabéns mesmo. Imagina, Paulo, eu te agradeço, cara. E, de novo, parabéns você, porque eu sei que não é fácil manter regularidade, qualidade, investimento em um podcast de nicho, né, focado no setor mais relevante da economia brasileira, mas que de fato demanda muita dedicação, muita preparação, e eu sei que você está há vários anos construindo isso. Parece que é uma coisa que do nada o Agro Resenha ficou conhecido. Não é. Há muitos anos, o Iabá super humilde, batendo na porta de muita gente relevante, tomando muita porta na cara. Então, parabéns pelo empreendedorismo, pela resiliência, porque é esse tipo de coisa que faz a gente no agro continuar se destacando, construindo um novo ciclo, fazendo diferente, insistindo em coisas que levam valor. E o que você faz é levar conteúdo, conhecimento e compartilhar com o maior número de pessoas nesse formato leve, né? A gente falou de muita coisa pesada aqui hoje, muita coisa complexa. Mas, cara, é uma conversa super leve, super objetiva, de coração aberto, e isso precisa de muito talento. Então, obrigado pela oportunidade aí, conta comigo, de verdade. Tamo junto, cara. É isso aí. Muito bom, muito legal. E obrigado aí pelas palavras e conta pra gente como que a gente pode acompanhar o seu trabalho, né? Quem tá escutando aqui a gente, cara. Cara, no LinkedIn, eu posto menos do que deveria, mas estou melhorando. Processo de melhoria contínua. Rodrigo e a Felice dos Santos. No Instagram, nos últimos meses eu passei a postar cada vez mais, porque a gente tem tido muita gente na Starts, enfim, tem muita coisa nova acontecendo, e nas empresas que eu faço parte, R e a Felice S. Entra em contato. Tem uma coisa que eu faço com muito prazer, é lidar com empreendedores, trocar ideia, trocar experiências. Não quero nada por isso, faço isso com todo o prazer do mundo. Assim, eu faço parte da Endeavor, que é a maior rede de empreendedorismo do mundo, né, de empreendedores de alto impacto. E então uma coisa que a gente faz lá é o give back, é o retornar, devolver para as pessoas, devolver para a sociedade o conhecimento, a história, o que a gente aprendeu, a experiência. E eu faço isso, cara, quase que diariamente, com dezenas, centenas de empreendedores todos os anos, no mundo inteiro, trocando experiências. Às vezes eu acabo ficando sócio de alguns deles, mas por pura consequência e alinhamento de valores, princípios, visão. Quem estiver escutando e falar, queria trocar uma ideia com o Rodrigo, porque às vezes as pessoas criam imagens muito equivocadas, né, de empreendedores que têm histórias longas, de sucesso em insucesso, que já trilharam jornadas grandes. Cara, eu tenho zero formalidade. Quem quiser entrar em contato comigo, fica à vontade para me mandar mensagem. Eu respondo 100% das pessoas. Se eu não responder no dia, porque eu estou num dia muito complexo, mas eu respondo no dia seguinte, eu faço questão de falar com todo mundo. Eu nunca falei não para trocar ideia com ninguém. Então, pode contar comigo de verdade. Não, e isso aí eu posso comprovar, porque eu mandei mensagem e falei de gravar, ele nem titubeou aí, já aceitou, cara. Então, de fato, é verdade aí o que ele tá falando, tá certo? E, ô Rodrigo, a gente tem uma última parte aqui nesse podcast, que eu acho que vai ser surpresa pra você, que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa? É rapidinho. Vambora, vamos nessa. Quiz. Não tem pegadinha, cara. Eu vou te fazer umas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? Bom. Vamos lá. Rodrigo e a Felice dos Santos, qual que é a sua música antiga predileta? Eu acho que é Isis. Acho que é a música antiga que eu gosto. Legal. E conta pra gente aí, cara, você que já visitou inúmeros países nesse mundo afora, qual foi o lugar mais legal que você já visitou, cara? O lugar mais legal, o lugar que eu mais gostei de visitar e voltei muitas vezes foi o Japão. Eu acho que o Japão tem uma diferença de cultura e qualidade de serviço, apesar de uma história tão difícil nos últimos 50 anos, tão desastrosa em vários sentidos.
sentidos. É uma cultura de resiliência, reconstrução, de atenção, de cuidado a detalhes, de serviço, que eu nunca vi nada igual. Eu acho que o Japão, número um outro lugar que eu tenho absurda admiração, que realmente explodiu minha cabeça, é Israel, um lugar que eu gosto muito, muito mesmo. E mais recentemente eu comecei a ir para lá em 2003 e fui agora recentemente, fui várias vezes até 2012, e de 2012 até maio desse ano eu não tinha ido mais, é a China. A China é um lugar para quem trabalha com inovação, com empreendedorismo, com tecnologia, com modelos de negócio. Cara, vai lá. Vamos conosco, a gente tem vários grupos que vão todos os anos para falar de agro, visitar a empresa do agro, estão convidados, mas assim, a China é um negócio que precisa ir ver, porque a China é uma ditadura, a China oprime as pessoas, a China copia as coisas dos Estados Unidos. Cara, esquece, acabou isso. Isso acabou há 10 anos. Quando eu fui em 2012, Beijing e Xangai eram poluídos, sujos e desorganizados. Quando eu fui em maio desse ano, tem mais flor nas ruas, as cidades são mais limpas, tem mais restaurante em rooftop, em topo de edifício super estruturado e moderno do que tem nos Estados Unidos e na Europa. É um negócio absurdo. Louco, né? Então, assim, são 3 lugares que eu gosto muito. Show. E na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade, meu? Nenhuma, cara. Tem tempo pra cozinhar? Não, cara, tempo a gente arruma, né? Tempo a gente tem pra tudo. Eu acho esse negócio de não ter tempo bobagem, mas eu faço uma coisa que eu gosto e que pelo menos minhas filhas gostam, que é farofa. É a única coisa que eu faço. Tá bom. Já é bastante. já é bastante coisa. Em comparação aí com muita gente que vem aqui e só cozinha uma água, tá bem pra caralho. E, cara, indica algum livro aí pra gente que de alguma maneira te impactou e que você pode compartilhar aí conosco, cara? Cara, tem um livro que eu gosto muito. Diário Estoico. É um livro do Ryan Holiday, que fala sobre estoicismo, que é uma filosofia multimilenar, né? Desde Sócrates, Marco Aurélio, Epiteto, tem vários filósofos. E, filosofia não é uma coisa distante da nossa realidade, né? Pô, Cuiabano agora tá falando de filosofia, ficou metido a besta. Não é isso. É que por todos esses desafios e obstáculos que eu passei ao longo desses quase 30 anos, a filosofia foi uma coisa que me ajudou a entender por que certas coisas acontecem e como é que você deve enfrentar quando elas acontecerem. Como é que você se antecipa. E eu acho que o estoicismo é uma escola filosófica excepcional e muito contemporânea. Então, o Diário Estoico eu gosto muito, e para tecnologia, tem um livro chamado Seja Disruptivo, que eu acho excepcional. Eu não lembro o nome do autor, sou péssimo para nome, mas o livro é esse, não tem nenhum homônimo, nenhum com nome parecido. É um livro que realmente me ajudou muito a entender por que eu sempre fui fissurado por diferenciação e não por commodities. São modelos diferentes. Como é que você consegue enxergar determinados sinais e se antecipar e criar coisas que surfam oportunidades de diferenciação. Show, bom demais, cara. Agora uma mais filosófica, já que você tocou nesse assunto, cara. Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria, cara? Cara, não leve tão a sério. Divirta-se sempre, porque eu sempre me diverti muito, mas teve momentos da minha vida que eu considerei que aquilo era muito sério, sabe? Sabe quando era um assunto assim, você fala, cara, meu Deus, como é que eu vou viver a partir? Você vai viver amanhã e vai ser igual e não vai acontecer nada contigo. E como dizem os estoicos, this too shall pass. Isso também vai passar, com certeza, de bom e de ruim. Então, quando você estiver por cima da carne seca, como diz o cuiabano, não se emocione. Quando você estiver no buraco, não se desespere, cara. Se divirta sempre, por mais que seja mesa de ferro, bar da esquina, cervejinha mais barata, divirta-se, dá risada, troca ideia, aprende. Você sempre tem onde aprender em qualquer ambiente. Abre a cabeça e se divirta sempre. Isso também vai passar. É isso aí, cara. Muito bom, muito bom. E pra você que ouviu esse episódio meu com o Rodrigo aqui, eu tenho certeza que você viu muito valor nisso aqui, cara. Afinal, você tá com a gente aqui até agora. Então considere compartilhar esse episódio com alguém aí que vai se beneficiar desse conteúdo. O Agro Resenha cresce na medida que você participa com a gente também desse processo, tá certo? Então assine o Agro Resenha em qualquer agregador de podcasts, no Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Siga a gente nas nossas redes sociais também, no Instagram, Facebook, LinkedIn e no X também. Sei lá se o X já voltou, não sei se voltou. Também não uso aquela porra lá, então tá tudo certo. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. Escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestão de entrevistados, mandar um oi aí pra gente, a gente adora receber ois, tá certo?
Rodrigo, eu sempre finalizo meus episódios com uma frase de muita sabedoria, cara, que é pra gente sair daqui pensativo, que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta não, tá? Que fica bem tranquilo. Muito bom, Paulão. Obrigadão pelo convite aí, cara. Sensacional, viu? Tamo junto, cara. Valeu. Valeu, meu. Obrigado. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.